Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Escola da Transição. Eu sou o Denis Moreira e hoje a gente vai gravar o nosso quarto vídeo e último da série sobre raiva. Nesse vídeo a gente vai falar sobre raiva e espiritualidade. Mas antes de falar sobre raiva e espiritualidade, eu queria dizer que hoje eu estou gravando no meio do mês de março e a gente está vivendo o nosso pior momento de pandemia. Eu não poderia deixar aqui de registrar a minha solidariedade, a minha empatia por todos aqueles que estão sofrendo perdas de amigos, de parentes, pessoas queridas e tendo que enfrentar tudo que a gente está tendo que enfrentar nesse momento. Então, minha solidariedade, minha empatia. Espero que daqui a alguns anos a gente olhe para trás e consiga fazer uma autocrítica enquanto indivíduos, enquanto sociedade, e possamos tirar alguma coisa de positivo de tudo isso. Bom, como eu falei, o tema de hoje é raiva e espiritualidade. Eu quero começar com uma história interessante que aconteceu alguns anos atrás, quando o Papa Francisco estava ali próximo ao Vaticano, saudando os seus fiéis, e ele está falando ali com o povo e tudo mais, e em determinado momento ele fala com um grupo e ele vai se afastar, e uma mulher vai e segura no seu braço. Ele se assusta com aquele apertão no braço dele, faz o movimento, né, automático de puxar o braço, muito irritado, e expressa essa irritação falando alguma coisa lá para a mulher. Bom, isso causou uma grande polêmica, né? Muitas pessoas interpretaram isso como uma grosseria do Papa, outras não, como uma reação natural de alguém que se sentiu ameaçado. E é a partir deste comportamento que a gente vai refletir. Por quê? Primeiro que é muito comum se associar a raiva como um componente problemático em relação à espiritualidade. Então a gente precisa primeiro fazer uma parte inicial para a gente poder avançar na nossa reflexão. Todo ser humano que está num corpo físico, ele tem um corpo que é preparado para a resposta da raiva. Evolutivamente, o nosso corpo evoluiu para que, diante de ameaças, sejam elas reais ou não, a gente tenha essa possibilidade de sentir raiva como uma resposta de autoproteção. Então, todos, sem nenhuma exceção, que têm um corpo preparado em termos neurológicos e cerebrais para ter essa resposta emocional da raiva. Por isso que a raiva é uma emoção universal e ela se expressa em todo o corpo, especificamente no rosto, né, com micro expressões faciais que representam aquele estado de raiva. Bom, esse é o primeiro ponto. Agora, o outro ponto é possível você ter espiritualidade tendo raiva? Bom, e aí a gente vai para dois livros importantes, são livros recentes. O primeiro deles, A Virtude da Raiva, que foi escrito pelo Arun Gandhi, que é neto do Mahatma Gandhi, onde ele conta uma determinada situação em que ele foi procurar o seu avô para falar que ele tinha tido um episódio de raiva com uma pessoa, tinha sido grosseiro e ele sentia muita raiva porque, enfim, ele não se dava bem com essa pessoa. E o Gandhi, o Mahatma Gandhi, né, acolhe ele, né, com muito carinho e confessa para ele que ele sentia raiva o tempo todo. E o neto fica surpreso com aquela declaração, sendo Gandhi um grande líder, né, não só político, social, mas também um líder religioso. E a partir daí o livro desenvolve, né, toda essa tese, mostrando que Gandhi usava a raiva, isso o próprio Gandhi fala expressamente para o neto, que ele usava a raiva que ele sentia para transformar as situações, seja no âmbito espiritual, no âmbito social, no âmbito político. Então ele não usava a raiva que ele sentia para destruir, mas sim para transformar positivamente. Um outro livro mais recente de um grande líder religioso, no caso o Dalai Lama, que é o líder do budismo tibetano, ele tem um livro que o próprio título
já expressa muito do conteúdo do livro, que é sinta raiva. E a defesa desse sentir raiva, ele passa pelaquela visão aristotélica da raiva, que é a raiva justa. No caso do budismo, usa-se a raiva compassiva, ou seja, você sente raiva diante de uma injustiça, de uma situação que você sente compaixão pelo outro, e essa compaixão gera em você um sentimento de raiva, mas esse sentimento de raiva deve ser direcionado positivamente também para a transformação daquela situação, a exemplo do que Gandhi, hinduísta, fazia. Então, a gente vê essas histórias todas, né, para entender como hoje o olhar para a raiva está se modificando. A gente sabe que a raiva ela faz parte dos 7 pecados capitais, mas na sua expressão máxima, na ira, né? Então, o que consta lá como um pecado capital é a ira, né? Que é a expressão maior, mais intensa da raiva. A lista dos pecados capitais ela atravessa os séculos, são várias listas, né? Tem o Papa Gregório I, que coloca a raiva como o terceiro pecado mais grave. São Tomás de Aquino também coloca a raiva como o terceiro pecado mais grave. Já o Dante Alighieri, ele vem na sua obra máxima, que é a Divina Comédia, e coloca a raiva como o sexto pecado mais grave, né? E tal, no sexto círculo do inferno de Dante. O fato é que a relação que a gente tinha com a raiva era de que era um pecado, né? Então, na medida que o conhecimento, a filosofia, as várias ciências foram se debruçando sobre essa emoção, a gente passa a ter um outro olhar para essa emoção. Os livros sagrados, a exemplo do Velho Testamento, do Pentateuco judaico, eles têm muitas referências à raiva. Você tem no Êxodo, você tem na Gênesis, você tem nos Provérbios, por exemplo, uma passagem dos Provérbios que fala que um homem que contém a raiva é mais importante, né? É mais valioso do que um homem valente. Então você tem uma série de recomendações e alertas sobre a raiva na sua intensidade de ira, ela é problemática. Você vai encontrar, por exemplo, no principal texto, não sei, não posso dizer que seja o principal, mas um dos principais textos do hinduísmo, né, dos Vedas, que é o Bhagavad Gita, você tem no Gita, que é um poema épico, é uma conversa entre o mestre Krishna e o príncipe Arjuna, e que trata do conflito interno, na verdade, embora alegoricamente esse poema trate de uma guerra externa, mas simbolicamente ele trata, na verdade, de um conflito interno. Em um determinado momento, no Gita, Krishna fala que a raiva provém do desejo. E como a gente sabe, no budismo, o desejo é a base de todo sofrimento. E prosseguindo mais à frente no Gita, Krishna fala que para que você se ilumine espiritualmente, para que você evolua espiritualmente, é imprescindível que você aprenda a educar a raiva. Então você tem aí um dos principais textos sagrados, aliás, o Gita é um texto lindíssimo, que eu recomendo muito a leitura, essa referência também da necessidade de você educar a raiva. Se a gente for para o Livro dos Espíritos, na questão 907 a 908, a gente vai ter Allan Kardec perguntando não sobre a raiva, mas sobre as paixões, aqui nesse sentido de emoções, né, muito fortes, perguntando para os espíritos se as paixões são por natureza ruim, e os espíritos dizem que não, que as paixões, ou seja, as emoções, elas se tornam ruins quando você não controla, não educa, não autorregula. E é essa lógica que você vai encontrar dentro da doutrina espírita também em relação à raiva. Quando a gente vai para Jesus, a gente tem alguns episódios muito interessantes em que Jesus, embora ele não fale diretamente da raiva, mas ele reage com muito amor como um antídoto em relação à raiva. Você tem, por exemplo, no episódio em que Jesus vai ser preso no Monte das Oliveiras, e aí Pedro desembainha, né, a espada, corta, machuca um soldado romano, e Jesus vira para Pedro de uma forma muito compassiva e amorosa e diz: Pedro,
embainha a tua espada, porque todo aquele que com a espada ferir, com a espada será ferido. Então Pedro entende que a raiva ela vai gerar um karma negativo para ele e que vai gerar uma consequência negativa espiritualmente para ele, e por isso ele se acalma diante daquela advertência do mestre. No outro momento em que São Paulo, ainda Saulo, vai no caminho de Damasco, atrás, ele está indo em perseguição a cristãos, né, cheio de raiva, ele tinha muita raiva, ainda na sua fase ainda judaica, né, daquela fase em que ele está determinado, obsessivo por caçar cristãos. E aí Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele cai cego, e depois a gente sabe de toda a transformação que tem, e o Saulo se transforma no São Paulo, que vai ser o grande divulgador do cristianismo no mundo. Então, o que a gente pode tirar de todas essas informações, de todas as histórias que vêm dos livros sagrados, que vêm dessas figuras, desses líderes religiosos, primeiro, a raiva é uma emoção que vai estar presente, porque nós temos um corpo físico equipado para sentir essa emoção, uma emoção universal, mas, por outro lado, é reconhecido por esses textos sagrados que a raiva, sim, ela pode, sobretudo na sua expressão máxima, que é a ira, né, que você tem, como a gente viu no vídeo que fala sobre neurociência, você tem as suas funções executivas, suas funções cognitivas afetadas por esse sequestro emocional da ira. Sobretudo esse estágio de ira, ele é sim um empecilho para a evolução espiritual, e por isso a gente deve ter muito cuidado em não deixar a emoção raiva escalar, aumentar, para que a gente não tome decisões que nos machuquem e machuquem os outros. Por isso a necessidade de você educar essas emoções, e aí a espiritualidade, seja os mais diversos campos da religião, ela oferece uma série de ferramentas, de reflexões, para que a gente possa aprender a educar essa nossa emoção. Então é isso. Espero que o vídeo tenha sido instrutivo e interessante para as tuas reflexões. A gente encerra aqui a nossa primeira minissérie do canal com muita alegria. Espero que faça sentido para você. Compartilhe, deixe seu like. Muito obrigado. Fica bem e até o nosso próximo vídeo.